Com idade, eu prefiro ir andando na mega rampa do que no street, na rampa menor. E eu digo porque assim, a mega rampa ela tem uma parede enorme. Depois que você adquire já a habilidade de andar lá, e o costume com a velocidade, primeiro que é muito mais divertido. Né? Os aéreos são mais sutis. Parece de videogame agora, né? O tombo vai. dói, né? É maior, uma consequência maior, obviamente. Mas o dia a dia dela, né? Se você parar para pensar, se eu tô numa mega e eu tomo um tombo, eu tenho bastante parede para achar quando eu cair, né? Quando eu tô numa rampa menor, a probabilidade de eu cair seco já direto no flat, tipo assim, eu posso tomar um tombo numa mini rampa que vai doer mais. Inclusive, esses dias eu tomei um lá na pista que a gente inaugurou agora em Ribeirão Preto. Tomei um chapado no chão do cimento que, porra, já não tinha tomado esses 2 meses que eu tava andando lá na mega rampa, porque é o jeito de você cai seco no chão, né? Então ela tem suas vantagens. Faz parte, tipo, da técnica, tipo, você aprender a cair pra não se quebrar tanto assim? Porque no futebol os caras têm a técnica pra cair pra não se quebrar tanto, né? Sim. Isso acontece também. Sim, acho que aprender a cair é número 1, né? Você vai andar de skate, você vai aprender a cair primeiro, né? E se você não aprende... E mesmo assim, cara, quando você aprende a cair, tem situações que, vamos supor, você está competindo e aí tem aquela volta, só vale aquele momento. Eu vou fazer de tudo para voltar, né, a manobra. Ela pode estar aparentemente fora do meu alcance, mas eu vou fazer de tudo para voltar ela. Então eu me arrisco muito mais, a probabilidade de eu me machucar ali é maior. Mas se eu estou na mesma situação num treino anterior, eu jogo ela fora, né? Eu pego, opa, não tá legal, tipo, aí eu jogo fora. É uma questão do risco, né, e o que está acontecendo ali para você, né, jogar. Então tem escolha, assim. Você, assim, tem os campeonatos Mega Rampa que você já ganhou diversos e tudo, mas você construiu uma na sua casa. Sim. Como é que foi esse negócio de construir uma Mega Rampa em casa? Cara, essas coisas da vida que a gente é só não limitar no pensamento que as coisas acontecem. Né? É meio que sonho que vira realidade e que eu não conseguia ter sonhado isso antes, né? Foi uma coisa que foi acontecendo. E quando eu construí o meu quintal nos Estados Unidos, só de eu montar a rampa de vert que eu tinha lá, né, e os obstáculos que foram construindo, looping aberto, parafuso, todas as coisas que aconteceram, já era tão além da minha, né, do meu sonho inicial, né, assim, se belisca toda vez que anda, né, tipo, e de repente veio a mega rampa, e aí eu tive a oportunidade de repente montar uma perto de casa, porque eu já estava andando na rampa do Danny Way na época, que era umas 2 horas de casa, era uma função para chegar e tal. E aí o terreno do lado meio que veio à venda, né? O cara queria... Na verdade, ele queria comprar um pedaço do meu terreno, porque ele queria construir 4 casas, só que ele só podia construir 3. E aí, financeiramente, ele precisava daquele meu terreno para poder chegar lá e para fazer sentido. E aí eu falei, cara, não vou vender. Mas, na verdade, se você quiser, eu compro o teu, né? Fiz meio que E aí ele tava meio preso ali, que não podia fazer nada, aí ele preferiu, né? Tá bom, eu te vendo. Aí nessa, eu enxerguei a mega rampa, que foi o terreno que ela tá, né? É um morro, assim. Então, meio que eu desenhei ela para ela encaixar ali e aconteceu. E foi de querer, né? A modalidade aparecer e eu falar, cara, eu preciso de ter isso perto. Em casa, melhor ainda. E para evoluir em qualquer coisa... Quando eu construí a minha rampa de vert, eu comecei a ganhar bastante eventos. Por quê? Porque, pô, eu tô sempre andando de skate, tô ali, tá do lado, né? Caio da cama e tô andando. Então, no caso, hoje eu caio da cama e tô andando na mega rampa. Né? E assim, às vezes tem que segurar, porque andar todo dia na mega é meio power pro corpo, né? Mas era isso, foi do nada, assim, né? Faz quanto tempo que existe a modalidade mega rampa? Cara, em 2000 Na verdade... Em 93, o Matt Hoffman, que é do BMX, né? Tem até jogo dele. Tem, exatamente. Ele é monstraço, ele é a inspiração máxima. Ele teve a ideia de que quanto maior a rampa, maior o aéreo. A teoria dele era, e realmente faz sentido, você pega uma rampa do tamanho dessa mesa aqui, para você dar um aéreo, né, você sair voando dela, você provavelmente vai conseguir fazer um voo mais ou menos do tamanho dela, não mais que isso, porque ela tem essa limitação. Né? Não vou conseguir dar um aéreo de 10 metros numa rampa de 1 metro. Né? Não faz sentido. Então, ele parou e falou assim, cara, se eu construir uma rampa de 5 metros, eu vou voar no mínimo 5 metros. Se eu construir uma de 8, eu vou voar de 8. Aí ele pegou e construiu uma lá, não sei a altura que ele construiu, mas ele pegou e ele não tinha ele pegava carona de moto, né? Igual um maluco, sem calcular. Cara, o Matt é incrível. E aí ele deu esse aéreo enorme e provou, né? Foi assim, parece mentira. Eu lembro que eu via a propaganda na revista, eu falei, cara, não, isso aqui é mentira. A gente ficava olhando assim.
E isso ficou meio que na mente, né? E aí o Danny Way, que é um skatista, trouxe para o skate essa teoria. Ele falou, deixa eu ver se funciona. E aí montou uma em 97. Então, 4 anos depois ali, ele falou, vou montar uma aqui. E aí ele provou o conceito que para o skate também funcionaria, né? E aí com o tempo foi evoluindo. Nos anos 80 a gente andava muito em jump ramp, né? Que é aquela rampa, você caía no chão, né? Você montava a rampinha lá e caía no chão. Dava os 3,6 e caía no chão. E em 95, quando misturou X Games, misturou bicicleta com, né, as atividades começaram a misturar, eles faziam obstáculos que a bicicleta usava bastante, que era meio que um fanbox, era uma caixa, né? Então eles saíam voando e caíam numa rampa de aterrissagem. Os skate não usavam muito isso. E nessa mistura, a galera começou a andar ali. Aí se começou a enxergar que também dava para fazer esse salto. E aí o Andy McDonald, não lembro muito bem se foi 99 ou quando que foi, ele pegou e construiu uma rampa dessa de distância, um quintal lá, e voou, sei lá, 50 pés, né? Foi bem longe. E aí começaram a acontecer os campeonatos que tinha essa rampa aí, essa long jump, que na época a gente chamava, só que ela terminava num colchão, porque não tinha muito para onde, né, parar a velocidade. Então, assim, você fazia ali o salto e aí ia correndo, aí tipo, pulava num colchão e parava. Só que às vezes era uma porradão. Aí o Danny viu isso e começou a imaginar, falou assim, cara, eu acho que eu consigo juntar as duas, né? Pego esse long jump, jogo o quarter, porque a gente precisava de fazer alguma coisa com toda aquela velocidade que a gente tinha agora. E aí ele solucionou colocando esse quarter e aí nasceu a Mega Ramp, né? Isso foi em 2003, numa competição que era de construção de obstáculo, era criatividade de obstáculo. Tipo, era assim, Danny Way, toma aí X de orçamento, você faz aí uma ideia. Tony Hawk, toma X de orçamento, faz uma ideia. Bob, faz aí e tal. A minha ideia foi o looping conectado na minha rampa de vertical sem o teto. Né? Essa foi a minha ideia. E aí o Danny fez essa ideia de juntar os dois, que virou a mega rampa. Ele queria quebrar os dois recordes de uma vez. E aí o Hawk fez uma rampa lá, botou fogo no corrimão e tal. Então era uma competição bem bacana até a competição, que era tipo assim, o que vocês têm de ideia para fazer? Né? Faz aí. E ali nasceu, né? E aí, depois dessa quebra de recorde de distância e aéreo, ele conseguiu ela separadamente. E eu acabei ganhando a competição com o looping aberto, né? De criatividade, enfim, eu consegui fazer o que eu falei que eu ia fazer. Só que nessa, foi só um início, porque o Danny pegou e ficou lá naquela rampa, tipo uns 6 meses, só filmando manobra, né? A gente não sabia, ele estava montando uma videoparte. E aí quando saiu, acho que foi em 2004, uma videoparte dele, que tinha mega rampa, aquilo revolucionou, né? Foi uma coisa assim, cara, peraí, né? Tipo, ele construiu uma modalidade nova, então não era só da aéreo, recorde de tamanho e tal, era manobras, porque ele tinha um background de snowboard, então ele pegou manobras do snow, não sei o que, e trouxe pro skate. E aí isso dali nasceu. Então desde 2004, mais ou menos. Aí em 2005 eu construí a minha. Que eu estava junto bem naquela... Estava junto em todas essas partes, né? Essas fases da construção dela. E aí agora é a modalidade que está aí, que poucas pessoas fazem, mas muito mais pessoas fazem do que em 2004. No caso era eu, Danny, Jake. Como é que saiu desse negócio, tipo... É porque não sei como é que funciona isso no skate, porque como tem essas coisas criativas e tudo, que na época o skate já era modalidade, esporte, já tinha essas coisas. Como é que, tipo, a Mega Ramp entrou para virar modalidade dentro do skate? Primeiro, para virar modalidade, você tem que ter mais que uma pessoa fazendo, senão é só você competindo. Claro. Então, o que o Danny fez? Ele, depois que saiu a videoparte, obviamente empolgou uma grande parte da galera do Vert, né? Que para você andar na mega rampa, não é pular do street pro Vert, né? Do street para mega. Você tem que ter uma base de transição, né? Então, a transição, no caso, a maioria da galera que andava de Vert tinha essa base. Então, o Danny chegou, eu acho que falou com o pessoal dos X Games e falou assim, cara, eu acho que dá pra gente transformar isso numa competição. Aí eles estavam falando, tá, mas quem que anda? Só você? Né? Aí ele exercitava, assim, umas sessões pra gente, né, pra mais pessoas andarem. Então a gente andava lá na rampa dele, lá no acampamento, e aí começou a ter mais uma adesão, né, tipo de skatistas e tal. E aí ele convenceu o pessoal dos X Games e tal a colocar a modalidade lá. Então, nos primeiros 2 anos, ele era bem à frente, né? Que ele ia do maior, então dá uns aéreos grandes. Ele já estava mais acostumado, andando há mais tempo. Mas a galera foi construindo, né? A gente foi andando. Aí no 3º ano já começou a ficar mais competitivo e aí juntou. E assim nasceu, então, pela entrada
da modalidade nos X Games, uma competição. Então, anual, tínhamos lá a competição. E aí, quando eu construí na minha casa, aí também fez com que mais skatistas andassem, e principalmente os brasileiros, que acabam andando com os brasileiros, a desenvolver mais na Mega, e assim foi, né? E hoje tem aí gente do mundo inteiro, a galera anda pra caramba, os moleques novos estão andando bem pra caramba, então tem uma nova geração e é legal de ver.